pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais uma edição do Social Rings e hoje eu tenho mais um convidado muito especial aqui na mesa. Estamos nessa linha de trazer mais experiência, trazer uma galera com bastante bagagem para dividir, para trocar aqui com a gente. E hoje eu tenho aqui comigo a Pamela Farias, a Pam, para os íntimos, como eu, minha amiga, cliente. A Pam é gerente de marketing da Granito Pagamentos. Ela tem mais de 15 anos de experiência como executiva de marketing, tem muita coisa legal para dividir com a gente. A Granito hoje é uma das maiores adquirentes do Brasil, foi recentemente comprada pela BMG e pelo Banco Inter, né, Pam? E tem aí hoje mais de 100 mil clientes na carteira, muito conhecida pelas maquininhas que estão espalhadas aí por todos os estabelecimentos comerciais do país. E, Pam, melhor do que eu, muito melhor do que eu, se introduza, conte um pouquinho de você, da sua história, da sua jornada e vambora. Legal, é um prazer estar aqui. Muito obrigada por esse convite. É isso que você falou, sem falar da idade, mas tenho experiência no mercado. Idade é só um número. Mas é isso, passei já pelo varejo, passei por tecnologia, e-commerce e agora entrei nesse mercado financeiro que é difícil, mas é sedutor, né? A gente brinca que é um mercado aí que é sempre muito aquecido, às vezes com bastante variação, mas assim, é um mercado que para mim, tô há 2 anos, está sendo surpreendente aprender cada dia mais sobre o público, sobre tecnologias e até comunicação diferenciada para esse mercado. Que legal, Pam. Bom, mas ficando um pouquinho dentro dessa sua jornada, né? Como você mesmo introduziu bem, você passou pelo varejo, você passou pelo e-commerce, agora você está no mercado financeiro. Onde estão as similaridades e os desafios de fazer marketing para marcas desses segmentos? Onde é que estão ali as similaridades e as dificuldades? Conta um pouquinho pra gente comparando esses universos. Eu acho que a similaridade é sempre o cliente, né? A gente tem que estar sempre pensando qual que é o cliente, como que a gente fala com esse cliente e como que a gente mantém esse cliente, né? Que é todo esse viés de relacionamento. Então, e de transparência também, né? Eu acho que o marketing ele tem que ser sempre muito transparente e se conectar com cada cliente. Então, quando a gente fala do varejo, a gente tem que ter uma linguagem para se conectar com a pessoa ou com o nosso cliente que está dentro desse cluster. Quando a gente fala de tecnologia e de e-commerce, quando eu trabalhei com tecnologia e e-commerce era muito mais para B2B. Então, a gente falava muito mais com a indústria, com as empresas e muito menos com o consumidor final. Mas o nosso pensamento tinha que sempre estar na entrega pro B2B2C. Então, por mais que o nosso cliente era o B2B, a experiência tinha que ser boa na ponta. A mesma coisa quando a gente fala do segmento financeiro, que é o segmento da Granito hoje, que é a de adquirência. A gente fala muito com o empresário, com o empreendedor, com o estabelecimento, mas o olhar tem que ser sempre para quem está utilizando os nossos serviços, né? Tem que ser seguro, tem que ser ágil, tem que ser confiável, porque você está mexendo no que é mais sensível, né? Que é o dinheiro. É isso mesmo. Isso torna a comunicação como um todo mais complexa, né? Porque a gente está falando que você tem que ter uma mensagem coesa o suficiente que converse com o estabelecimento, com o B2B, mas que também faça sentido para o B2C na ponta, porque no final, se o consumidor final não confia no produto que você está usando para se relacionar com ele, você tem um problema também, né? Exatamente. Por isso que a gente nunca pode deixar de olhar para o nosso posicionamento de marca e nunca e o que a gente e nossa reputação, né? O awareness. A gente tem que sempre cuidar ali do nosso branding para que chegue no final quem está passando o cartão, quem está comprando com a gente, né? Tanto o B2B quanto o cliente final, ele tem a confiança, né? E por isso é importante também, de alguma maneira, dentro da estratégia de marketing, você está conversando com o cara lá na ponta, que não necessariamente é o seu cliente direto.
E é isso que eu tava comentando, porque às vezes você não precisa falar para ele o serviço que você tem. Você precisa falar para o estabelecimento, tudo que você oferece para ele para impulsionar o negócio dele, para aumentar as vendas dele, para aumentar a receita dele. Mas para o cliente dele, você precisa dizer, olha, a gente tem uma solução segura aqui, né? Uma solução de meios de pagamento aqui, onde você pode confiar também e vir comprar, porque parcelar, né? Passar o seu cartão, porque tem uma marca aqui que passa confiança. Legal, eu acho que é isso. Pô, entrando já dentro desse universo granito, né? O Brasil teve um boom de meios de pagamento e do setor financeiro, e principalmente voltado para meios de pagamento nos últimos 10 anos, né? A gente saiu de ter 1 ou 2 players para ter milhares de players e muitas maquininhas, Sim. por exemplo. Né? Qual foi a transformação do desafio do marketing de lá para cá? Como é que você vê o desafio hoje de construir realmente a marca da Granito, né? Qual é o desafio envolvido com tantos players no mercado? Como é que funciona criar e contar essa história tanto para esse B2B quanto para esse B2C? Eu vejo que assim, olha, eu posso trazer como referência, por exemplo, a telefonia no Brasil. Legal. Lembra aquela fase que a gente ficava pulando de telefonia? Então, olha, hoje eu vou falar, vou ter um chip de tal operadora. Aí amanhã já tem uma outra promoção ou alguma comunicação mais relevante, você trocava. Aí você renegociava e passava para uma terceira. E a gente ficou alguns anos pulando, né? Vivendo de oferta em oferta. De oferta em oferta. Até que chegou uma hora que a gente experimentou tudo, o segmento já estava mais estabelecido, não tinha tanta diferença. E o que nos fazia ficar? O relacionamento com o cliente. Então, claro que o preço também, mas é que o preço começou a ficar muito similar. Meio vira um commodity, né? É um commodity. É igual os meios de pagamento hoje, né? A adquirência, os meios de pagamento, as maquininhas, elas são um commodity hoje. Então, nós estamos nesse momento onde o nosso cliente ele não vai ficar mais trocando de maquininha e testando, porque dá trabalho, né? Claro. E você tem que confiar também no seu parceiro, né? Porque você passa o seu cartão, você parcela, você recebe. Então, eu acho que neste momento a gente tá nesse cenário de commodity, vai ganhar, claro que taxa é sempre um diferencial. Sempre um diferencial. Mas vai ganhar quem tiver um bom relacionamento com o cliente, mais do que isso, às vezes eu falo assim, que é muito bom ser lembrado, mas ser lembrado pelo lado positivo. Então, a eficiência operacional aqui conta muito, né? E uma outra coisa que eu acho que pra gente que é do marketing, a gente tem que sempre estar muito atento, é o futuro. Então, eu lembro que o meu maior desafio, acho que na Granito, foi um reposicionamento de marca. Por que esse reposicionamento de marca, né? Porque antes a nossa tagline, o nosso posicionamento era um posicionamento de maquininhas de pagamento, né? Porque o nome, ele não era autoexplicativo. Então, quando você não tem um investimento muito grande de marketing, você tem que ter um posicionamento muito forte. Muito assertivo. Muito e autoexplicativo. Exatamente, ele tem que ser autoexplicativo. Então, por um tempo, a Granito utilizou o maquininhas de pagamento porque ele se explicava, né? Então, quem é a Granito? A Granito é máquinas de pagamento. Passado isso, a gente olha para o futuro e pensa, mas até onde e como vão essas maquininhas de pagamento, né? A gente precisa ter um posicionamento mais relevante, a gente precisa falar para o cliente o que de fato a gente faz. Foi onde a gente olhou um pouco para dentro e entendeu que, mais do que a máquina, nós somos soluções de pagamento. Né? Porque você não tem só a maquininha, você tem, por exemplo, uma gestão de vendas ali que faz toda a gestão do estoque, a nota fiscal, toda a parte financeira do pequeno estabelecimento, né? Você tem o Tap Mobile hoje, né? Que você paga pelo celular, você não precisa mais da maquininha. Então, você vai oferecendo para o seu cliente soluções de pagamento. Então, mais do que maquininha, hoje a Granito tem esse posicionamento de soluções. Tanto que a nossa tagline é aquilo que o cliente mais quer, que é vender ou recebeu. Simples, direto e objetivo. Então, se eu tô com a Granito, eu vou vender e vou receber. Então, a gente vai sempre nessa linha de
trazer o que o cliente quer e dar essa sustentação com os produtos, com a eficiência operacional, com a confiança. Eu acho que se apropriar também desse background que a gente tem de tecnologia proprietária, a gente tem muita coisa que a gente fez, né? A gente implementou porque a gente fez. Então, isso também nos dá uma diferença competitiva até na forma de cobrança, né? Nas taxas. Então, tudo isso ele tem que estar nesse novo posicionamento, né? Não, bacana. Eu acho que você entrou em alguns pontos muito, muito legais, né? A Granito hoje ela está se posicionando bem como quase que um consultor pro cara que está na ponta, né? Do outro lado, você presta um serviço para ele de soluções, de realmente qual é a melhor solução para esse problema de pagamento que você tem, né? Você sai ali do lugar comum de só eu te ofereço um hardware para você processar a sua transação, para eu começo a te trazer soluções e uma estrutura de inteligência aqui para você também entregar uma boa experiência para o seu cliente na ponta, né? Então isso é muito relevante, né? É isso mesmo. Hoje a gente trabalha com um canal direto, que é a nossa força de venda, que são consultores mesmo, Sim. né? Então, eles vão até a loja, eles credenciam, eles acompanham por 3 ou 4 meses esse cliente, ajuda ele nas melhores soluções. Então, por exemplo, cada segmento tem a sua especificidade. Então, assim, o meu segmento é um segmento de autopeças. Ele tem ali as suas características e tem serviços financeiros que melhor atende. Eu sou uma casa de construção, mas de um bairro. Eu não posso, por exemplo, passar um ticket médio muito alto, porque se parcelar isso vai descapitalizar aqui meu negócio. Então vamos para essa solução que é o taxa zero, onde você mostra na própria maquininha para o seu cliente, olha, se você quiser fazer uma compra aqui de, sei lá, 500 mil reais, você consegue parcelar. Só que ela tem um acréscimo ali de juros, que é o próprio cliente que decide se ele quer ou não parcelar em mais vezes, e assumindo esses juros, não descapitaliza o comerciante ali, né? E é transparente, né? É transparente, e aí o cara começa a aumentar a receita dele, aumentar o ticket médio e trazer mais público para dentro da loja, porque ele consegue oferecer outras soluções de pagamento para esse cliente, né? E o consultor faz muito isso. Então, eu acho que esse é um grande diferencial também da Granito, ter esse consultor ali, o cliente tem o WhatsApp desse consultor, ele tira dúvidas, ele entrega a maquininha, ele ajuda a configurar, então a gente tem esse relacionamento bem próximo ao cliente. Legal. Bom, falando de relacionamento, né, como é que o marketing digital e principalmente as redes sociais, elas se integram dentro dessa estratégia de marca que é tão voltada para o relacionamento com a base de clientes? Como é que isso entra hoje no dia a dia da comunicação? E até pelo que você está contando, né? A gente tem um público que a gente pode falar que ele, ao mesmo tempo que ele é homogêneo porque são empreendedores, ele não é tão homogêneo assim porque a gente tem o mercado do bairro. Eu imagino que vocês tenham grandes clientes, uma rede varejista. Rede de postos de gasolina. Rede de postos de gasolina. Temos muitos. Pois é. Como é que o digital entra aí nessa história para comunicar com essa galera? Qual que é a importância? Eu acho que, assim, a gente precisa olhar o marketing. Eu sempre gosto de olhar o marketing como 360, né? Então, a responsabilidade de uma boa comunicação, uma comunicação clara, ele acaba sendo da comunicação e do marketing, tanto para a força de vendas, né? Hoje, dentro da minha estratégia ali de marketing, do time e tal, a gente pensa muito em como pegar todos os canais, né? Toda a jornada de comunicação com o cliente e a gente ter a mesma comunicação, o mesmo pitch, o mesmo recado. Então, o cara que está falando de um produto ou de uma forma que a gente faz o repasse de pagamento na ponta, que é o nosso consultor, é o mesmo discurso que vai vir pelas redes sociais, é o mesmo discurso que vai vir pelo autoatendimento, é o mesmo discurso que vai vir pela URA. Então, a gente preza muito por ter uma comunicação sólida e consistente em todos os canais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em a gente usar ferramentas de tecnologia para otimizar o tempo, mas ao mesmo tempo
ter a resposta mais humanizada se o nosso cliente precisar. Então, por exemplo, você entra no site, você tem lá o chatbot que vai te atender. Você entra nas redes sociais, você tem uma resposta rápida, mas que às vezes precisa do time técnico para resolver a questão daquele cliente ou daquele prospect. A URA, a mesma coisa, o atendimento, a mesma coisa. Você liga, você tem ali funções que de repente você consegue solucionar muito rápido. Mas tem cliente que prefere o atendimento humanizado. Claro. E você tem que ter a solução também, né? Você precisa falar com esse cliente. Então, a gente também tem tanto o caminho do consultor, quanto uma célula de hunter, de farmer ali dentro da empresa, quanto o nosso atendimento. Então, a gente tem todas as frentes aí. E aí, uma outra coisa que eu acho que também é muito importante são os novos produtos, né? Quando você lança um novo produto, eu também acho que é uma estratégia de marketing 360. A gente está com vários lançamentos agora e aí a gente pensa tanto nas redes sociais, quanto no site, quanto no atendimento, quanto no treinamento do consultor, quanto no FAQ para o cliente. Então, é um marketing muito de comunicação e capacitação do cliente para ele utilizar o nosso serviço e não ter problema, porque é aquilo que eu te falei, o brilho na marca, o reconhecimento da marca e o gostar da marca vai vir muito atrelado ao não tenho problema com essa marca, né? Sim, claro. Então, a gente tem que ali, quando lança um produto, fazer toda uma estratégia também de estar toda a comunicação muito amarrada e muito alinhada. É um marketing de coesão mesmo e de uma complexidade muito grande, né? Sim, por isso que a gente usa recursos e agências especializadas para atingir o público que a gente precisa. Porque é aquilo que eu te falei, quando você tem algumas soluções financeiras, tem uma que vai ser muito melhor para um segmento específico, outra para outro segmento específico. Então, o tipo de comunicação também muda. Porque são públicos diferentes. Sim. E aí, a estratégia de achar esse público dentro do digital também é única. E muitos públicos. Muitos públicos. Muitos públicos. Muitos públicos. Às vezes você vai focar um pouco mais na receita, às vezes você vai focar um pouco mais no cluster e às vezes você vai focar naquilo que você acha que o produto entrega de melhor para aquele cluster. Então, eu acho que tem ali o institucional e o focado mesmo em geração e conversão, né? É uma estratégia bastante complexa, né? É bastante complexa. Até porque trazer essa mensagem de produto em canais tão diferentes e até em modelos de autoatendimento, igual você falou, e você tem uma linguagem única. Bom, a gente que trabalha com isso, a gente sabe o tamanho do esforço, né? Porque são fornecedores diferentes, são estruturas diferentes. É bem desafiador. Desafiador Desafiador é a palavra. E pô, deixa eu te perguntar, vocês têm um case legal aí do marketing da Granito, que foi a parceria que vocês firmaram, né, com o time feminino do Corinthians durante o ano de 2023, que eu sei que tinha todo um background por trás, né, de um momento de incentivar o empreendedorismo feminino que vocês estavam passando dentro da Granito. Enfim, queria que você contasse para mim, porque eu realmente acho muito bacana o todo. E queria principalmente que você focasse nesse background, que eu acho que é o mais legal, né, por trás. O Corinthians, no final, feminino, apesar de ser a força da comunicação... Foi a ferramenta, né? Foi a ferramenta. Foi isso mesmo. O Corinthians acho que foi a ferramenta pra gente trazer uma mensagem bem legal, assim, sabe? Eu acho que tem uma visibilidade muito boa. E o ano estava muito propício, né? 2023 Sim, foi o ano do futebol feminino, né? Todos os campeonatos estavam sendo televisionados, teve a Copa Feminina de Futebol e tudo isso gerou muito engajamento. Então, eu acho que era um público que a gente queria falar, né? Eu estava até me informando quando a gente fez toda a estratégia. Em 2023, a gente bateu o recorde de empreendedoras mulheres, né?
no Brasil. Foram mais de 10 milhões de empreendedoras, né? Donas do seu próprio negócio. E a gente sabe que tem muito, né? E está expandindo. Então, a gente, naquele ano, sai com uma estratégia de a Granito acredita nelas, né? E foi assim durante todo o ano de 2023. E aí, o nosso parceiro nessa jornada, nesse case, foi o Corinthians, que também tem uma visibilidade muito boa, né? Se você olhar ali só em uma rede social, na masculina, ele tem mais de 11 milhões de fãs, né? Da torcida ali, de seguidores. E na feminina, tem aproximadamente 2 milhões. Então, a gente conseguiu dar um match da estratégia de posicionar a marca, de, né, pulverizar essa marca, junto com toda essa estratégia de empoderamento feminino, de mercados, de empreendedoras, né, que a gente também acredita muito. E aí eu achei que foi um case bacana. Por exemplo, se a gente falar de PR, quando a gente lançou o patrocínio, aquilo viralizou, né, pra gente. Então, a gente teve muito PR instantâneo, orgânico, desculpa. Muito PR orgânico. Outra coisa... E instantâneo também, Porque na hora. Futebol, não tem como. E assim, muita gente que não conhecia a Granito passou a conhecer. Pode ser que esse cara não seja um possível cliente, não tenha estabelecimento, mas ele tem um reconhecimento e ele pode também, né, falar, olha, o Granito tá patrocinando o Corinthians e vai no boca a boca, né? Você conhece? Conheço, já vi. É confiança. É o que a gente estava falando da confiança do consumidor final na ponta. Exatamente. Ele olhou a maquininha, Granito, Corinthians, legal, eu confio. Confio, né? Tem ali toda uma construção. E aí, é muito legal também a gente ver a marca exposta o tempo todo. Então, a gente teve uma sorte de escolher, na verdade, sorte junto com estratégia, né? Sim. Porque nunca é só sorte. Só sorte não existe. Mas assim, de escolher um time que participou dos 4 campeonatos durante o ano e foi campeão dos 4 campeonatos. Então, pensa... Eu ia comentar isso, a campanha do Corinthians ajudou demais. Muito, muito. Então, pensa assim, que a semana inteira a gente ficava com a marca estampada e era na frente da camisa em todos os noticiários. Então, desde noticiários de esporte até o Fantástico, né? Até o Jornal Nacional. Então, é claro que era sempre diferente do futebol masculino, né? Que qualquer jogo dá notícia, o futebol feminino precisa ser uma final, né? E então foi um pouco mais pulverizado, mas estava ali o tempo todo, nas rádios, na TV, nos meios de comunicações digitais. Então, eu acho que foi uma baita estratégia, sim, acertada para posicionamento de marca, sim. Foi um case legal. Nossa, não, eu acho que foi... Obviamente, como você colocou, houve um pouco de sorte. E a sorte é somente o Corinthians ter ido muito bem. Mas 2023 foi tudo muito pensado. 2023 foi o ano do futebol feminino. Sim. Estava muito mais em alta do que agora. O Corinthians jogou muito bem. Tava toda hora em todo lugar. Então, assim, criou-se esse awareness de marca que vocês estavam esperando, enfim, incentivou o esporte. Foi realmente, foi muito, muito, muito bacana, né, no final. Foi um resultado... Foi. E é legal, porque, assim, você descobre um mundo diferente quando você entra no esporte, né? Então, as mídias são diferentes, o público que você fala é diferente, ativações que você faz, às vezes, no estádio, é uma ativação diferente, é muito... É uma bolha. Sim. Então... Era exatamente isso que eu ia perguntar agora. O que você vê de diferente... dentro desse nicho do marketing esportivo, e o que você acha que as marcas precisam ter, ou o que elas precisam estar olhando, que eu acho que é bem isso, para poder ter um sucesso aí? Eu acho que assim, o marketing esportivo, ele vem atrelado com emoção, com amor. Então, ele tem que ser essa conexão de... tanto que a gente usou muitos adjetivos quando a gente foi para as redes sociais, onde, por exemplo,
as jogadoras fizeram bastante campanha para a marca também, mas de garra, de jogar junto, de ser uma máquina. Nossa, eu lembro que a gente fez uma campanha extensa durante o campeonato, que o time do Corinthians é uma máquina, né? Que fazia referência à máquina da Granito. Sim. Robusto, eficiente, né? Tá preparado para o jogo. Legal. Então, você faz essas conexões emocionais, eu acho que isso é super assertivo dentro do esporte. Legal. Porque o esporte, ele é emoção. Totalmente. O esporte, ele tá ali te causando... ele é pouco racional e muito emocional. Então, você tem que surfar na onda dessa emoção. Isso conecta a marca ao sucesso dentro do esporte. Eu acho que qualquer esporte, viu? Eu acho que não é só Qualquer esporte tem uma base de infância. Qualquer esporte você tem um momento de adrenalina, de emoção. Então, eu acho que a gente aprendeu muito com isso, fazer esse marketing mais emocional, essa conexão, usar, por exemplo, a gente tem a Milene Domingues, que é uma embaixadora do futebol feminino e super conhecida por outros clubes, pelo esporte, pelo futebol masculino também. Então, ela também carregou ali essa comunicação, ela estava ali presente, toda vez que a gente tinha evento, ela estava junto. Então, foi uma grande influenciadora também nesse aspecto. Então, a gente soube usar ali alguns caminhos e principalmente olhando muito para esse universo de empoderamento feminino, de ligações com o empreendedorismo. A gente trouxe cases de mulheres. Então, nesse mesmo tempo que estava ali nas finais do campeonato, a gente trouxe cases das nossas clientes mulheres para falar naqueles momentos. Então, a gente ia ligando tudo no emocional. Foi bem bacana. Foi um case. Legal, e no final, todo esse viés emocional que o esporte trazia, vocês estavam trazendo na campanha também, e vocês conseguiam mostrar através de cases de superação e cases de negócios das próprias empreendedoras, como a Granito apoiava de fato, e não era só o discurso da campanha, né? Vocês estavam realizando de verdade. Olha, a gente tem essas histórias dessas empreendedoras que, com a ajuda da Granito, fizeram e chegaram até aqui. E com os mesmos adjetivos, com né? Os mesmos adjetivos. Com perseverança, Exato. Indo pro jogo, indo pra cima. Você começa Demais. a achar palavras de conexão que amarra ali tudo no emocional e você consegue trabalhar essa cauda longa, né? Putz, muito, muito, muito bom, muito legal. Pô, e aí a minha próxima questão em relação ao marketing de influência. Eu queria entender como a Granito entende hoje esse fenômeno da influência que a gente vive no Brasil, né? A gente passou por muitos momentos do marketing de influência, de mega influenciadores, do micro, do nano, do influenciador local, virou uma estratégia de marca. Como é que a Granito está olhando para isso hoje? Eu acho que todo mundo influencia alguém. Sem dúvida. Né? Eu influencio meus filhos, filhos. Influencia bem. Eu influencio o meu time, né? Você influencia o seu. A gente se influencia Sem em alguns dúvida. aspectos, né? Então, eu acho que a gente passou aquela fase dos megas influenciadores, Concordo, né? 200%. Eu acho que agora todo mundo tem um pouco para falar sobre aquilo que gosta, sobre aquilo que acredita. Eu acredito muito nessas conexões, sabe? Sim. Em você pegar pontos de conexões, gerar empatia e fidelizar por isso. Eu acredito bastante nisso. Em 2022, a Granito foi para uma estratégia muito de macro, influenciador, mas aí foi para campanha na TV. A gente tinha ali o comediante Rafael Cortez, que trouxe um tom de humor, de leveza em toda a campanha. Só que foi um ano inteiro de uma campanha na TV e usando esse macro influenciador nos nossos materiais impressos, nas nossas redes sociais, e que foi muito legal. Porque aquele momento era o momento dos macro influenciadores. Quando chegou em 2023, a gente amarrou tudo isso com o case que a gente estava tendo do Corinthians, né? Claro. Então, a gente usou das jogadoras
né, da diretoria técnica do Corinthians, feminina, sempre voltado ali para esse universo feminino, e a gente usou a imagem e aquilo que elas estavam proporcionando dentro do esporte para ser as influenciadoras naquele ano. Então, a gente usou muito dessa estratégia. E agora, esse ano, a gente tem uma estratégia, a gente olhou todo o Brasil, queremos estar nesses segmentos e nesses locais. Claro que a gente quer estar no Brasil inteiro, mas existe Tem chave do plano, Isso, né? isso. Tem aqueles estratégicos onde você vai colocar um esforço maior. E nesses lugares a gente entende que o influenciador regional faz toda a diferença. Porque ele fala do seu jeito. Ele, né, tá ali... Ele tem o jeito certo. Ele é próximo. Exatamente, de criar essa conexão, né? Eu acho que às vezes, por exemplo, o sotaque, ele te traz um negócio de referência emocional, de familiar, de estar próximo, né? Então, se você pega um influenciador daquela região, poxa, para mim, ele é assertivo, é super assertivo. Outra coisa, eu quero falar com um cluster específico. Quero falar com um cluster de moda. Não adianta você pegar um cara do humor. Não. Você vai ter que pegar uma pessoa de moda, né? Então, assim, clusterizar tudo isso, para mim, também faz super sentido. E, para mim, o matador da estratégia é o seu cliente ser o seu influenciador. Porque ele usou o seu produto. Ele gostou do seu produto. Ele vai referenciar aquilo. Então, esse ano, a Granito vai trabalhar muito com case de clientes, porque a gente vê isso muito na rua. Os nossos, como eu te disse, a gente tem muito consultor que a gente chama de canal direto, que é os consultores que vão oferecer a nossa máquina nos estabelecimentos ali. E aí, a gente vê que tem muito cliente que veio de referência do cliente da loja do lado, do estabelecimento do lado, que foi no mercado ali do bairro e viu a máquina Granito, perguntou como que é, como funciona, as taxas são boas, o atendimento é legal? Pode ir, não sei o que, eu tenho até o telefone aqui do consultor, deixa eu te passar. E vira um cliente. Então, eu acho que nada melhor do que a gente usar o nosso cliente para dizer sobre o nosso produto. É um usuário comum falando a verdade. Exatamente, é um conteúdo leve, é o dia a dia. Sem inventar a roda. E é o que tem expertise. Sem dúvida, ele sabe qual é a dor do cara que tá atrás do caixa, né? E ele sabe qual é a dor que foi solucionada dele. Então, nada melhor do que esse cara falar, né? Vamos lá. Você pega um cara desse que teve uma boa experiência com você e tá disposto a falar por você. Se esse cara sabe se comunicar, você não precisa de nada, nenhum influenciador melhor que isso. Porque fazer a mensagem dele chegar nas pessoas, a gente sabe fazer. A gente sabe fazer. Exatamente. Aí são as ferramentas. Aí são as ferramentas. Aí são as ferramentas. Ferramentas a gente tem que ter, super. Sim. Estratégia para utilizar as ferramentas também a gente tem que ter. Isso a gente tem. Isso uma boa agência te entrega e tranquilamente. E a gente só precisa escolher os caras que falam com quem você quer falar e de forma leve. Porque hoje, aí eu tô falando por mim, né? Uma experiência pessoal. Eu consumo muito mais conteúdo de coisas que tem elo comigo. Então, maternidade, alimentação, marketing, coisas do que influenciadores, macro-influenciadores gigantescos que estão sempre falando a mesma coisa para um público que não é nichado, né? Que a mensagem... Para todo mundo. Para todo mundo. É isso. A mensagem não vem dessa forma, assim, que você fala, olha, isso é legal. Isso eu quero ouvir. Muitas vezes você segue só para saber da vida da pessoa. Você quer ver... Você não tem, às vezes, nem interesse em saber o que ele tem para falar que não seja... que vá além dele, né? Exatamente. Você está ali só pra... eu acompanho esse cara faz tempo, quero ver a vida dele. E aí eu acho que pro B2B não funciona mais. Não funciona. Pô, acho que você deu uma aula de influência aqui. Eu vou só marcar, porque eu acho que isso vale um corte depois, pra todo mundo lembrar. Regionalização. Buscar influenciadores realmente dentro dos nichos regionais de onde você trabalha.
E principalmente, que para mim é uma grande tendência agora, é trabalhar com pessoas comuns. É exatamente o que você falou, é o tal do criador UGC, que a gente deu um nome bonito, mas basicamente é o cara comum que tem uma conexão com a sua marca, com o seu produto, que tá feliz o suficiente para falar por você. E você vai acabar dando voz para esse cara. Eu acho que essa é a receita muito mais do que gastar uma fortuna com alguém super conhecido, mas que no final não conversa com um cliente, com uma base e com uma diversidade de clientes como a Granito tem, né? Porque é literalmente isso. Hoje você pega um influenciador enorme, para você que tem um público tão heterogêneo, tão diferente, com tantas nuances, não tem conexão. O Rafael Cortez pode até fazer todo mundo rir, mas quanto de fato ele vai trazer uma mensagem específica? Não vai. Ele é um cara que funciona como marca, como awareness, mas também quando você vai trazendo para baixo, não tem uma efetividade, Exatamente. Né? E falando de valor, pensa, você pagar esse cara aqui em cima, quantos você paga? Embaixo, milhares. Vai ser muito mais assertivo, né? E até de um ponto de vista bem objetivo de conversão, é muito mais fácil você metrificar esse cara que está aqui embaixo, esse cara regional, esse usuário comum que está falando por você. Você consegue ter uma conexão muito direta do resultado que esse cara está te gerando, né? Super, super. E você pode trazer ele para perto também, né? Você pode linkar com outras estratégias. Por exemplo, tô falando lá no sul de um produto específico para o sul, que vai ajudar ali por conta de uma legislação, então todo mundo tem que emitir a nota fiscal. E aí então a gente vai colocar esse produto e vai falar com o influenciador, e o influenciador vai dizer o porquê que o cara precisa ter aquele produto para estar de acordo com a legislação e tal. Beleza. De repente, você está fazendo um evento nessa mesma região, porque o seu público tá ali, você traz esse cara para dentro do evento. E aí você traz com ele um monte de gente, entendeu? Então, e começa a expandir essa estratégia, né? E começa a falar com o público que você quer falar. Então, eu acho que o influenciador, o micro-influenciador, ele tem muito mais a oferecer hoje. E num país do tamanho do Brasil, com uma regionalização tão grande, em que cada país, cada estado é um país, e às vezes você tem mais de um país dentro do mesmo estado, se você não trouxer para o micro e tiver esse entendimento de que o cara que compra no sul com essa necessidade específica é muito diferente talvez do cara que está em Santa Catarina, no estado do lado, você ter um porta-voz só para sua mensagem é difícil, né? Se, de repente, você fosse uma empresa muito grande, que você só precisa fazer o awareness, pode até funcionar. Você põe um cara ali milionário, traz uma Madonna, né? E aí você faz o seu barulho. Exato. Mas não é o caso, né? Hoje a gente precisa, de fato, converter, ter o cliente ali, trazer para perto, fidelizar, criar conexão. E tem uma questão da complexidade do produto, né? Sim. Então eu acho que para o nosso cenário, essa é a melhor estratégia. Show. Acho excelente. Acho que é uma estratégia a ser copiada e pensada por todos os marqueteiros pro ano de 2024, porque para mim é o que faz sentido também. Pra gente fechar esse bloco da Granito, você falou bastante de relacionamento até aqui, de marketing de relacionamento, de atendimento qualitativo com esse seu cliente. Com uma base tão grande, como é que faz isso? Ai, meu Deus! Essa é a parte que a gente não dorme. Essa é a parte que a gente não dorme. Eu acho que o primeiro você tem que clusterizar, não tem jeito. Você tem que colocar numa carteira isso, né? Sim. Você entender, porque assim, nem todo cliente quer ficar recebendo a sua mensagem. Sim. Tem cliente que só quer falar com você quando vem o pagamento dele e de forma efetiva. E para isso a gente tem o app, a gente tem o portal, a comunicação lá tem que ser clara, a gente dá todas as informações que o cara quer ali e tá ótimo. Mas tem clientes que ele precisa de uma régua de relacionamento. Mas mais do que isso, ainda dando um passo para trás, eu acho que quando a pessoa se torna cliente, né, quando o estabelecimento se torna cliente,
Isso sim tem que ser uma comunicação próxima e assertiva. Sabe? E lá, como que a gente faz? A gente tem toda a régua de onboarding. E aí é via CRM, né? Claro. E as ferramentas que a gente precisa ter ali para impactar, né, esse cliente. Então, eu acho que essa régua de onboarding é super necessária. E a gente faz esse acompanhamento, porque esse é um dos nossos diferenciais, ter o nosso consultor ali próximo, né? Então, a gente faz um acompanhamento cerca de 3 ou 4 meses desse cliente e depois ele passa a ser atendido por uma equipe de atendimento interno. Então, eu acho que a gente tem ferramentas ali que atendem a todos os públicos e carteirizar esse público é super necessário. Porque, por exemplo, tem o cara que faz antecipação, tem o cara que não faz antecipação, tem o cara que quer fazer a antecipação automática. Então, você tem que conversar, porque é um dos nossos serviços. Só que você tem que conversar com ele. Falar, olha, você tem esse valor para antecipar e a taxa é essa. Você quer sim ou não? Isso também é uma comunicação. Não é só dizer para o cara, olha, eu sou da Granito, eu tô aqui para te atender, a sua maquininha está funcionando, né? Existe a comunicação dos produtos e dos serviços. Então, é muito complexo, é uma árvore gigante. Eu imagino. Gigante. Mas que eu acho que com tecnologia, hoje em dia a gente tem algumas tecnologias que nos ajudam muito. Eu terminei até um curso essa semana que é do Marketing 5.0, né? E esse curso ele fala muito da inteligência artificial, dos dados, de como você tratar esses dados. E hoje eu acho que a gente está nesse momento, estruturando todos esses dados, vendo a clusterização desses clientes e fazendo a estratégia de comunicação para cada cliente. Mas, sim, você tem que clusterizar. Cara, esse cara eu preciso falar, porque ele é um cara que me traz um retorno e eu preciso estar em contato com ele mais vezes. Esse cara que ele não quer receber 3, 4 mensagens minhas por mês. E esse cara aqui, eu vou falar com ele no site, eu vou falar com ele pelas redes sociais, eu vou falar com ele pelo portal, eu vou levar ele pro portal, porque ele não tem uma necessidade de falar comigo, ele tem uma necessidade de informação. E eu tenho canais de informação. Então, eu vou mostrar para esse cara que ele tem esses canais. E sem clusterizar seria impossível também, né? Porque quando a gente... Não tem como. Clusterizando já é difícil, porque chutando, eu imagino que vocês devem ter 50 clusters, pelo menos. Bastante. Pelo menos. Porque quando a gente pensa num universo de 100 mil pessoas, as particularidades de produtos, serviços e necessidades e vontades, como você colocou, do cara que quer receber comunicação, que não quer, que precisa disso, que precisa daquilo. Muito grande. É o cara pela receita, esse cara traz tanto de receita, e o segmento dele é postos de gasolina. E ele tem antecipação, não tem antecipação. Ele usa o Tap-on-Phone e não usa o Tap-on-Phone. Não, é maluco. É um negócio assim... É maluco. Graças a Deus existem dados e tecnologia, né? Isso. Porque hoje a gente consegue olhar para tudo isso e isso tudo são insights, isso tudo são dados que aumentam a lucratividade, que melhoram o relacionamento e aumentam a longevidade desse cliente dentro da carteira de vocês, e até, você olha lá e você fala assim, poxa, eu tô olhando esse cluster aqui, esse serviço super atende esse cluster, por que ele não tá usando? Vamos lá, vamos fazer uma campanha para esse cara, vamos oferecer o produto, vamos dar uma promoção para ele e esse cara vai adquirir mais um produto do seu leque ali, entendeu? Então, você não pesca só do lado de fora do aquário, você pesca dentro do aquário também. Não, sensacional. Pô, dando seguimento aqui, hoje eu acho que tem um desafio comum para todos os marqueteiros de qualquer lugar, do cara que atua com meio de pagamento pro cara que vende copo, que é gestão de canais. Pô, a gente tem aí hoje, infinitos canais de comunicação, infinitos, não dá nem pra... Como é que você vê isso hoje? Porque a verba é limitada, a verba de todo mundo é limitada. Você já tem custos que, por exemplo, do teu relacionamento ali, que são imprescindíveis. E ainda assim, você precisa fazer um trabalho de aquisição de novos clientes, etc. E é onde você vai ter que empenhar uma parte da tua verba em testar canais. Como é que você vê esse desafio hoje de ter tanto canal de comunicação, de ter tanta rede? Como é que é isso hoje? Eu acho que assim, olha, o nosso público,
ele é um público muito mais, por exemplo, de converter nas redes sociais mais rápidas, mais instantâneas, por exemplo, um Instagram. O LinkedIn, ele é o cara que ele quer mais entender do negócio. Então, é muito mais posicionamento de marca, muito mais explicando, sei lá, porque subiu, porque caiu uma taxa, né? Como que tá o mercado financeiro. É um negócio, o cara quer um conteúdo quase acadêmico ali, muito mais elaborado, denso. Né? Então, ou muito de employer branding também. Ou A muito gente, de employer branding, a gente usa sim. também o LinkedIn muito para dizer, olha, essa é a empresa, essa é a cultura da empresa, esses são os especialistas que tem dentro da empresa, quer vir conosco? Né? Então, ali também tem essa estratégia. Já o Instagram, ele é muito bom para patrocínio, para pegar geolocalização, para chamar o cara ali daquela região, por exemplo. A gente tem uma estratégia que são o acelerando vendas, que a gente chama. Então, você escolhe uma região, leva a força de venda para aquela região, e assim, uniformizada, com garra, e faz ali 3 dias de acelerar as vendas. E aí, ali tem uma taxa promocional para os caras que fecharem naqueles 3 primeiros dias. E aí a gente faz, pelo marketing, toda a roteirização da onde esse cara vai passar, porque a gente tem ferramentas para saber onde tem os estabelecimentos que a gente quer, os segmentos, né, que a gente quer. E aí a gente começa a fazer estratégias de out of home para isso. Então, de repente, a gente põe no começo ali desse circuito um outdoor. Muitas vezes a gente põe um spot de rádio, porque o cara vai estar ali, vai saber, olha, é um consultor granito, pode atender, é um consultor especializado, é da nossa empresa mesmo, porque golpe tá cheio, então você também tem que passar essa credibilidade. E a mídia segmentada e por geolocalização. Temos tal produto, você já vai impactando o cara uma semana antes. Aí depois você vem com, essa é a Granito e vamos estar aqui na região, que é um out of home. E aí você vem com um spot de rádio ali, batendo, dizendo, olha, estamos aqui na sua região, vamos fazer uma promoção e tal. Então, você tem que ter a estratégia antes. Porque a estratégia em cima da hora é a estratégia triplo do preço, né? Claro, então, você tem que... Para mim, o sucesso é você entender o seu público e ter um bom planejamento. E não precisa ser o mesmo planejamento para o ano inteiro, porque se tem uma coisa que acontece no marketing, é mudança. As pessoas, nós estamos falando de pessoas e de consumo. Isso muda o tempo todo. O jeito que você fala, o jeito que você impacta, o que o cara precisa, como o cara precisa, entendeu? Sim. A sazonalidade. Por exemplo, se é perto de uma Black Friday ou perto de final de ano, o cara não vai trocar a adquirência dele. Tem nem tempo. Vai comprar. Ele não vai arriscar numa novidade. Então, você tem que começar a se preparar antes. E dar ferramentas para ele para dizer, olha, se você estiver conosco, você vai ganhar tudo isso no seu pico de vendas, por exemplo. Então, eu acho que são muitos canais, sim. Mas eu acho que o importante é ter uma boa estratégia. Uma boa estratégia. E não significa que eu vou sempre usar o mesmo canal. Aliás, não devemos usar sempre o mesmo canal. Porque a gente tem cluster diferente, público diferente, produto diferente. Poxa, a gente acabou de fazer um evento numa feira super segmentada. Nada teria trazido mais lead para esse segmento do que aquele evento naquela semana. Com certeza. Estratégia. É só entender como conversar com aquele público ali naquele dia, né? É isso. Nenhum canal tá proibido no final. Não. É muito entender realmente retorno e estratégia para poder conversar dentro daquele canal. E onde tá o seu cliente, né? Se o seu cliente estiver no TikTok, que não é muito caso da Granito, mas se o cliente estiver no TikTok, você vai ter que ir pro TikTok. Se o seu cliente for um cara que quer um conteúdo mais denso, de especialista e tá no LinkedIn,
sua estratégia vai estar mais voltada para o LinkedIn. Agora, se o seu cliente quer produto, resolução, rapidez, aí você vai ter que pegar ele pelo celular, pegar ele pela mídia impulsionada, pelo patrocinado, pelo Google. É assim, é a estratégia... É a estratégia bem, caso a caso. bem desenhada. Pô, pegando até gancho de outras coisas que você trouxe, a questão do influenciador regional e agora da regionalização de atividades e de campanhas, que eu acho que isso tudo está muito, muito conectado, né? A gente está vendo uma transformação estética no marketing. Eu acho que isso, para mim, de 3 anos para cá, muito por conta do TikTok, mas não somente por conta do TikTok, né? E eu acho que é positiva. Tem uma desconstrução da imagem perfeita do marketing, né? Porque eu acho que até 6, 7 anos atrás, quando a gente pensava em comunicação, o mundo do marketing ele era o mundo perfeito. Era o publicitário, né? Exato. Era aquela ideia publicitária que, cara, até a sombra ela tinha que parecer, sabe? Um negócio que te encantasse. E hoje não, a gente tá vendo que quanto mais a gente aproxima a imagem da marca do mundo comum, do que é palpável, do que do que as pessoas conseguem humanizar e ver no dia a dia delas, melhor. Como é que você tá vendo essa transformação? Eu acho que isso vai muito de encontro, né? Como o lance do influenciador comum, né? Eu acho que assim, olha, uma grande sacada, para mim um case de muito sucesso, que já não é novo, é o Dove. Quando ele coloca ali aquelas mulheres com... De verdade. Com marcas de expressão, marcas no corpo, marcas às vezes de uma cirurgia, diferentes corpos, diferentes peles, diferente cabelo. Pra mim, aquilo foi uma grande virada, assim, sabe? Foi precursor mesmo, né? Nossa, pra mim foi um case onde a gente falou, cara, eu me identifico com isso. Isso aqui é de verdade. Eu gosto disso. Eu criei elo, eu criei conexão. Eu achei ali um ponto de empatia. Eu me reconheci. E eu acho que... e aí outra referência que eu trago também, assim, muito na minha cabeça, é os filtros. O quanto de filtro a gente coloca nas redes sociais. Eu mesmo, quando eu cheguei aqui, eu brinquei. Falei, vai ter filtro? Vai ter filtro? Que eu quero tá na cabeça de todo mundo bonita. Então, assim, é muito diferente. Eu sou de um segmento que a gente vai muito em evento. E eu me assustava, de verdade, de às vezes encontrar uma pessoa e falar assim, nossa, mas o que eu vejo nas redes sociais não é o rosto dessa pessoa. E aí, o que acontece? Você cria um desejo e um anseio e uma ansiedade, um negócio que não é real. Não é real. E uma hora tudo isso desgasta. Porque o que não é real desgasta. Então, eu acho que é isso. A mesma coisa, assim... Claro que guardado as devidas proporções, mas o exemplo que eu dei ali do esporte, que ele é emoção, que ele é conexão, né? E que as pessoas se conectam com aquilo, o marketing real, o marketing humanizado, o influenciador, o micro-influenciador, na verdade, é o microcriador de conteúdo, né? Não é nem influenciador, né? Ele é um criador de conteúdo. Ele é um criador de conteúdo. Ele tem uma conexão emocional com você. Né? Ele tá mais perto da sua realidade, você consegue se ver no lugar dele e você entende, você acha, você consome porque você acha que ele também tá entendendo o seu lugar, as suas dores. Sim. Né? Então, para mim, é muito importante isso, é muito importante. Eu acho que acabou aquela era das big publicidades na TV. Eu acho que a gente vê um pouquinho disso ainda em Big Brother, né? Mas já com uma roupagem diferente, né? Diferente, exatamente, com uma mensagem toda diferente. Sim. Mas eu acho que essas
mega campanhas que a gente tinha de cerveja, com aquelas Acabou. mulheres que, eram impecáveis. Não, Não hoje existe em mais, dia né? a galera quer ver tomando uma cerveja, todo mundo no bar, gente feliz, gente leve, gente normal, né? Então eu acho que gera um engajamento muito, muito, muito maior. O aspiracional, eu acho que antes ele era muito diferente, né? Esse exemplo da cerveja eu acho bom, porque é exatamente o que você está colocando. Criava-se uma aura em torno de um produto, que era a cerveja, e uma glamorização de coisas que não necessariamente eram ou são glamurosas hoje em dia, né? Era uma super construção de um negócio que é tomar uma cerveja. Você não vai ter na sua casa aquele copo de Exato. gelado escorrendo a gotinha. Você não vai tomar essa cerveja naquela praia paradisíaca. Você não vai estar com aquela mulher maravilhosa. Nananana. Você não vai estar com aquele homem. Mas você vai estar com seus amigos, batendo um papo. É mais real. Ouvindo um pagodinho, ouvindo alguma coisa num bar e comendo um petisco. Entendeu? Você fala, putz, eu me reconheço aqui. Né? E aí você cria conexões. Eu gosto muito, muito mais. Eu sou desse universo. Desse universo, sim. E assim, para mim a grande diferença é que antigamente era um marketing que você fazia para criar o desejo de você estar ali. Pertencer, né? Desejo de consumo de alguma coisa que é inatingível, mas você quer muito. Aquele negócio da Ferrari. A gente tá sempre fomentando um negócio que talvez você nunca fosse chegar lá. Mas eu já me projeto ali. E eu desejo que talvez você nunca alcance. Hoje em dia, não. É um marketing para você se reconhecer. Para você estar ali. Para você conseguir fazer junto. Para você viver. Pra você fazer parte. Para você fazer parte. Tipo, aquele negócio, outro case que me veio assim na cabeça que para mim como mãe é um diferencial, é a Omo. Antes era roupa brilhante, engomada, linda, cheirosa. Hoje é a criança correndo, sujando. E por quê? Porque se sujar faz bem. Porque isso é a vida, né? É felicidade. É isso que você quer. Você quer uma criança feliz, brincando. Você não quer uma criança impecável. Não. E aí depois você vai, lava e a Omo vai resolver o seu problema, entendeu? Então isso pra mim são grandes sacadas do marketing que me agrada muito, assim, sabe? Legal. Pra gente fechar esse bloco, falando de futuro, né? Continuando nesse papo de tendência de futuro, a gente tá vendo a inteligência artificial se aproximando e entrando dentro do marketing, né? Das palpitações. Como é que você vê isso para as marcas? É mais benéfico? É mais maléfico? Porque de um lado a gente tem, óbvio, a gente tem os dados, a gente tem a inteligência, a gente tem muita coisa vindo, a gente tem tempo que vai ser despendido em outras coisas e ao mesmo tempo a gente tem uma desumanização, porque as coisas vão acontecendo automático. Como é que você vê a inteligência artificial entrando e chegando e ocupando um pedaço relevante do mercado de comunicação? Eu acho que a inteligência artificial é uma outra virada de chave na nossa história. Como foi lá a Revolução Industrial, como foi a vinda da internet, eu acho que a inteligência artificial ela vem para mudar o jeito que a gente faz as coisas, né? A gente não vai fazer mais as mesmas coisas da mesma maneira, né? Da mesma forma. Mas eu tenho medo, sim. Eu tenho medo porque eu acho que toda ferramenta com grande capacidade, ela tem que ser muito bem gerida. Sim. Né? Então, quando veio a internet, nossa, ela trouxe 1 milhão de coisas positivas, né? A gente foi para outro patamar, mas ao mesmo tempo ela trouxe muita criminalidade, assim, um tipo de crime diferente. Ela trouxe a vulnerabilidade das nossas crianças em relação à pedofilia, por exemplo, né? Então, assim, eu brinco que cada vez que tem alguém fazendo uma coisa pro bem, tem 5 já montando como vai burlar aquilo e como vai fazer aquilo para pro viés errado.
E aí, falando de inteligência artificial, eu li também uma matéria esses dias que eu achei super interessante, só que eu tenho uma memória muito ruim, então pode ser que eu não dê as referências tão assertivas. Mas era um rapaz que ele estava treinando, eu acho que para algum concurso, eu não lembro se era para faculdade ou para algum concurso. E ele usou o chat GPT para estudar. Então, na verdade, o chat ele não trazia as respostas. Ele formulava as perguntas e ele fazia as respostas e ia melhorando, e aquilo treinou ele e ele foi muito bem, passou. Eu acho que inclusive ele tirou a nota máxima. Então é assim, é usar aquilo a seu benefício, né? É usar com ética, é usar com estratégia, usar para um benefício sem extrapolar aquilo que nos liga. A gente acabou de falar isso, que o marketing inatingível, o marketing que não era humanizado, o marketing da perfeição, ele já não adere mais, ele já não traz mais tanto público, ele já não vende mais. Se a gente trouxer muito para o artificial, vai chegar uma hora que a gente vai precisar de novo da humanização, da conexão. Então, acho que algumas coisas vão mudar sim, mas eu acho que tem que ser com muita cautela, com muita responsabilidade e sem perder a nossa autenticidade, sem perder aquilo que é emocional. Porque no final as pessoas voltam pro emocional, né? Pô, foi muito bom. Eu gostei, acho que foi muito legal. A bagagem que você traz é muito legal. Eu acho que é muito legal conhecer mais e explorar um segmento tão complexo do lado de clientes e de produtos. E aí eu quero te pedir para a gente encerrar, como eu tenho pedido para todos os últimos convidados, 3 elementos que não ficam fora do seu marketing no ano de 2024. 3 elementos? 3 elementos. Poxa, eu vou começar pelo primeiro, assim, que é primordial para mim. Pessoas. Time, sabe? Eu acho que um time bem organizado, um time que joga junto, um time estratégico é o que faz o restante funcionar. Então, eu acho que pessoas, para mim, tá no meu topo. Segundo, eu acho que a inteligência artificial vai nos ajudar bastante, assim, a otimizar tempo e ganhar relevância em algumas coisas. E terceiro, eu sou uma apaixonada das redes sociais, né? Não tem jeito. Eu acho que a rede social, ela comunica muito. Então, eu acho que é um elemento que não pode faltar na estratégia de marketing, é a rede social. Então é isso. Pessoas, inteligência artificial e redes sociais. É um combo pesado. É um combo para pesado. 2024. Então é isso. Por aqui a gente fecha mais uma edição. Queria te agradecer demais. E, galera, esse foi a 5ª edição do Social Rings. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau.